tá? Então, quero dar as boas-vindas quem está aqui para aprender sobre proteína. Essa aula foi preparada com muito carinho, mas para ser muito prática, porque a intenção é que o ano de 2026 tenha esse assunto resolvido. E se a proteína for resolvida, o restante vai acontecendo. Não é isso, doutora Ludmila? Fiz um convite rápido, mas te agradeço por estar aqui. Deixa eu parar de compartilhar para a gente falar com você. Seja bem-vinda, vem cá, me conta para a gente, assim, me ajuda a colocar isso de forma bem marcante, a importância dessa proteína, que não é só para quem quer ganhar massa magra, não é só para quem... É uma necessidade real de todos, né? As proteínas, elas são constituídas de aminoácidos. Falei difícil já, médica, né? Então, vamos falar fácil. Eu sempre pergunto para as pessoas onde que é o corpo, onde que elas moram. Aí elas me falam um endereço. Tipo, eu moro na rua Álvares Cabral, vamos supor. Eu falo assim, não, você mora aqui primeiro. E assim, os músculos, eles são os principais constituintes dessa casa onde habita a nossa alma. E assim, para que você faça qualquer proteína dentro do seu corpo, quer dizer, o seu DNA vai codificar qualquer coisa. Você vai comer uma proteína, que é tipo uma parede de tijolos, vamos dizer assim, ela vai separar os tijolinhos e o seu corpo vai fazer com esses tijolos TUBO, tudo que você precisa. Então, vai fazer músculo? Vai fazer hormônio? Vai, porque os aminoácidos são a constituição de quase tudo que a gente tem no corpo. Anticorpos, né? Nossa estrutura total. O seu cérebro, a comunicação cerebral. Então, assim, vamos parar de pensar que proteína é a segunda ou terceira coisa mais importante, porque já não é. Comprovado anteontem, a diretriz americana trazendo que a proteína é a base da nossa nutrição. E aí eu vou deixar mais por conta da nutricionista, mas espero que tenha, com essa introdução, já trazido um grande alerta para a nossa mudança de estilo de vida. Muito, porque, na verdade, a proteína ela não tem como principal função trazer energia. Claro, tem o carboidrato, tem a gordura, e a gente não está falando que eles não são importantes. Mas essa nova pirâmide americana, ela só provou mais uma vez isso, o que é prioridade. Né? Assim, estruturalmente, a gente acha que, assim como eu tenho gordurinha armazenada, eu vou ter também a proteína. E não tem. Não tem. O que acontece se eu não coloco na minha alimentação todos os dias é que meu corpo dá um jeito de tirar dessa estrutura. Claro que não vai tirar do coração, não vai tirar daquilo que é essencial, mas tira da nossa força muscular, tira da nossa performance, né? Assim, porque nós não demos, contando que não precisava em tal dia. Então, algumas pessoas pensam também que em certos momentos eu preciso comer mais proteína. Sim, pontualmente, sim. Mas, de maneira geral, todos os dias eu preciso repetir aquela dose. E é nessa repetição que eu faço essa possibilidade do meu corpo fazer a construção. Ou restauração. Né? E outro ponto muito importante é isso. A gente sempre pensa que a gente está no estado excelente. Mas pode acontecer de eu ainda não ter o hábito de comer a dose adequada de proteína e passar por um processo de estresse, onde meu corpo vai precisar de uma quantidade até maior do que eu já estava consumindo, né? E aí, a começar esse processo nesse momento é muito mais difícil, né? Então, para que esperar chegar um desgaste para que alguém sinalize a dose de proteína para a recuperação? Vamos fazer disso um hábito diário, aprender de uma vez por todas como calcular, né, de forma individual, e também para toda a família. Eu sei que a maioria, né, de nós, assim, quando a gente pensa, a gente acaba diluindo um pouco se a gente não tiver esse cálculo real. O que eu recebo muito, Ludmila? Você deve contar, você deve viver isso também.
Quando eu pergunto, por exemplo, qual é o seu café da manhã? E aí eu recebo a resposta assim, eu faço uns ovos mexidos. Mas quantos? Eu faço uns 3. Mas quem come? Todo mundo lá de casa. Então, 3 ovos para 4, 5 pessoas consumindo, acabou que não fez o efeito que a gente tanto queria. Então, por isso que é importante ter um cálculo do que é individual, para que eu me organize e não deixe faltar, né? As carnes é a mesma coisa. Eu recebo muita gente dizendo, no jantar eu acabei fazendo uma tapioca só com queijo, porque não tinha carne suficiente. Então, nós vamos aprender aqui hoje como calcular. Claro, pode acontecer, né, de eventualmente sair da programação, mas como calcular isso de forma prática para que eu não tenha falta? Para que eu não deixe de comer, porque mãe, acontece muito isso, assim, tinha um pouquinho de carne, tinha os filhos e o marido para comer, aí eu falo, deixa eles comerem um pouquinho mais, eu como só um pouquinho, e no fim, quando a gente vai ver, teve um dia muito engraçado que me marcou, foi meu marido ligou e falou assim, tem jantar ou você quer que eu leve alguma coisa? Eu falei, pode trazer um espetinho, que é fácil para ele trazer. E ele trouxe um espetinho para cada um. Eu falei, por curiosidade, eu vou pesar esse espetinho, porque estava na cara, que não tinha nada ali de carne. Eu pesei o espetinho com o palito, tinha 58 gramas. Ou seja, o que eu consideraria como jantar, ali não cabe. Eu precisaria comer 2 espetinhos ou complementar com alguma coisa a mais, né? Então, de forma prática, a gente precisa saber esse cálculo, não para ficar todos os dias pesando tudo o tempo todo, mas para ficar real, para que isso seja constante, para que não seja uma estratégia que vai durar uma semana, 15 dias e depois desandar de novo, né? Na sua prática também as pessoas comem menos proteína do que deveria, né? Bem menos. A gente tem que ter uma mudança de paradigmas, né? Assim, o nosso corpo não mudou, nós somos carnívoros, e até uma parábola, assim, que eu acho interessante, que eu aprendi com o psicólogo, é sobre o Rei Leão. Quando o Simba, né, que era o leãozinho, resolveu fugir e deixar de ser o rei, ele virou vegetariano, no sentido, só que ele é um leão. E leão é só carnívoro, né? Nós ainda temos opções, assim, um pouco de não termos uma dieta unicamente carnívora. E ali, aquela parte foi a época da vida dele que ele deixou de ser o que ele deveria ser, que era o rei da floresta. Entendeu? Então, assim, até a própria cadeia alimentar nos ensina essa questão. E nós somos basicamente carnívoros. Sim. Porém, nós também, nosso intestino, ele sabe usar muito bem vegetais, legumes, frutas e hortaliças. Então, assim, não tem carboidratos bons e gorduras boas. Porém, o que acontece? É uma inversão das quantidades. E é uma inversão total das quantidades, né? Eu comi, o que você comeu de manhã? Pão. Doutora, mas foi sem glúten. Aí eu falo assim, mas não tinha nenhum ovinho nesse pão? 2, 3, no seu pão só? Porque nós vamos agora, a Monique vai mostrar para a gente, né, a quantidade que tem em um ovo, a quantidade de proteína que tem em uma legume, né, um feijão, e na carne, por exemplo, em um bife. Então, vamos ver isso daí para a gente tentar levar as pessoas e chegar a esse conhecimento e a essa dose que a gente precisa diária aí desse remedinho proteína. Existem linhas diferentes, né, de dietas, de protocolos. A gente não está falando aqui de nenhum protocolo, né? A gente não está aqui defendendo que não deve entrar outras fontes que não sejam a carne. Mas o que é mais facilmente acessado pelo nosso metabolismo, pelo nosso organismo, é essa proteína vinda das fontes mais animais, né? O feijão tem, o grão de bico tem, a ervilha tem, os grãos tem, em grande quantidade? Não. 100% disponíveis? Também não, né? Então, a gente acaba falando mais dos grupos que trazem uma potência maior, né? Se eu incluir feijão, por exemplo, uma colher de feijão me traz 1 grama,
de proteína. O que tem muito é o grão de bico, 1,8 gramas de proteína. Então, eu coloco 3. Olha! Desculpa, isso é uma brincadeira. Não é muito. Não é, porque se numa refeição eu pretendo colocar uma dose de mais ou menos 30 gramas, quanto eu precisaria de feijão para conseguir chegar nessa quantidade? E de grão de bico também. E não é real isso. Então, assim, eu posso somar com isso? Posso. Mas considerar que a partir disso eu preciso quase não comer carne, ou comer carne de vez em quando, né? Ou substituir a carne por um ovo, não dá, né? Não pensando nesse cálculo. Aí são outros protocolos, a gente pode pensar em falar disso em outros momentos. Mas falando de cálculo simples para ser replicado dentro de casa, de forma individual, mas também para toda a família, nós vamos falar, vou trazer aqui as carnes. E qualquer dieta, a não ser a dieta para vegetarianos e veganos. Não estamos falando aqui exatamente da low carb, nem exatamente da cetogênica, nem da mediterrânea. A gente está falando aqui da quantidade de proteína que uma pessoa precisa por dia. Sim, e que acaba afastando vários sintomas, né? Vários sintomas de cansaço, de sensação de que eu não sou capaz, de eu não consigo me concentrar. Por quê? Junto disso tem vários outros nutrientes, né? Que vêm junto dessa proteína também. E que trazem mais desse despertar, trazem mais da saciedade. Então, é muito comum eu escutar o seguinte: eu ainda tenho muita vontade de doce. Eu ainda tenho muita vontade de pão. Eu não consigo ficar sem o arroz, por exemplo. E quando a gente vai ver a realidade da rotina, ainda não foi vivida a experiência de uma dose adequada de proteína. Então, enquanto você não vive na realidade, na prática, você não vai conseguir ver esses resultados de sintomas indo embora, de prostração, de cansaço, né, de vontade demais de doce. Isso só acontece quando você oferece de forma consistente, a dose correta, a dose certa de proteína, né? Então, é prático, assim. Qual ambiente eu estou criando internamente? Um ambiente que me traz vários sintomas associados à alimentação. Então, são pessoas, por exemplo, que não comem a dose de proteína adequada, que tomam café da manhã às 7 horas e 8h30 estão morrendo de fome. E aí ficam atrás de pão, de biscoito, de banana, de alguma coisa, né? E aí não sai desse ciclo, porque, de novo, buscou os alimentos que não vão trazer essa saciedade. São pessoas que relatam muito, dá 3, 4 da tarde, eu já estou assim, já acabou meu dia. Não tenho mais energia, não tenho mais força para viver o que eu preciso. Isso não é só a proteína, mas está muito relacionado, né? E o que eu sempre digo é assim, como nutricionista, antes de associar qualquer desses sintomas a algo maior, a uma depressão, a alguma outra questão de deficiências mais sérias mesmo, de alguma doença, que tal viver a experiência de incluir esse nutriente, ver como o seu corpo responde, e aí sim, aí descarta, não tem nada a ver com alimentação, então vamos pesquisar outras coisas, né? Mas é esse básico bem feito. A intenção é dizer, vamos viver o ordinário muito bem vivido para descobrir que no simples a gente consegue ter um potencial de vida muito maior, né? A nutrição ela existe para isso, para nos permitir viver na melhor performance, né? Física, intelectual, emocional, os neurotransmissores, que são aquilo que direciona a nossa forma de sentir, né? Até assim, se eu vou bem no dia ou se eu estou mais desanimada, tudo isso é formado se tiver proteína, se não tiver, não tem como, né? Então, você tem mais alguma coisa que você lembrou de falar? Que aí eu vou compartilhar a tabela. Não compartilhe aí, a gente fala mais. Então tá. Então eu vou te tirar daqui só para a tela ficar um pouquinho maior, mas se você quiser falar, é só começar que eu te coloco. Qual é a ideia hoje, gente? Eu trouxe aqui uma planilha muito simples para a gente ver na prática esses cálculos, tá? Então, eu coloquei um cálculo para que a gente fale de compras, para a gente pensar bem nessas compras e não deixar
passar alguma situação, por exemplo, eu acabei comendo menos porque eu não tinha em casa. Isso é muito comum, né? Eu escuto muito isso. Deixa eu só ver se eu coloco ainda maior ainda a tela. Pronto. Não sei se eu consigo me transferir. Não, mas eu acho que assim já deu para... Posso ali de novo? Está 90% do seu. Você consegue me falar? Como é que é? Embaixo, lá embaixo, a última coisa que tem. O seu está 90%. Aumenta ali o tamanho. No seu Excel. Ah, tá. Então, peraí. A barrinha de aumentar. Isso. Pronto. Pode então, vamos tirar. lá. Tá. Qual que é a ideia aqui? Essa tabelinha que eu trouxe, depois eu vou compartilhar com vocês, com quem quiser, tá? Quando eu vou pensar nas proteínas ao longo do meu dia, eu preciso ter clareza de que eu vou distribuir isso ao longo do dia, né? Então, eu vou fazer um cálculo junto, né, de uma pessoa que tem um peso, por exemplo, de 60 quilos, mas para se ter uma ideia de como a gente distribui, a gente começa pensando nas principais refeições. Deixa eu só primeiro ir lá na tabela das compras, que foi a que eu fiz primeiro. Olha só. Vamos pensar em compras para as grandes refeições. As compras para as grandes refeições, eu preciso pensar o seguinte. Se eu compro... Eu sou uma pessoa sozinha, moro sozinha. Eu preciso pensar que não adianta eu ter 100 gramas de carne, porque depois de preparada, ela muda essa entrega, né? Eu não compro 100 gramas de carne, vai chegar no meu prato 100 gramas de carne. E preciso pensar o seguinte, quando eu falo de quantidade de proteína, não é o peso da carne. A quantidade de proteína, ela está numa porção de carne maior do que aquela calculada. Então, por exemplo, normalmente, em 100 gramas de carne, eu tenho de 20 a 25 gramas de proteína. Então, o meu cálculo precisa ser baseado nisso. E quando eu vou comprar, normalmente para uso pessoal, se eu pensar em 150 gramas de carne, eu vou ter, de fato, no meu prato, umas 120, 110 gramas. Por que isso é importante saber? Pensando já na praticidade de cozinha, tá? Porque quando eu vou comprar, pensando em uma pessoa só, vamos fazer junto aqui. Pensando que eu sou uma pessoa só, 150 gramas cru por dia, eu preciso, vamos considerar de 5 dias na semana? 150 vezes 5. Deixa eu fazer aqui. 150 vezes 5. Estou considerando de segunda a sexta. 750 gramas. Já tinha esse cálculo, gente. Olha só, já tinha porque eram 5 pessoas. 150 gramas para 5 dias, eu preciso de 750 gramas para a minha semana. 750 gramas só considerando o almoço. Então, se eu quiser considerar que eu vou servir almoço e jantar, eu preciso de 750 aqui e 750 aqui. Então, para o meu almoço da semana, 750 gramas. E para o jantar, mais 750. Eu preciso, então, de 1,5 kg, se eu for uma pessoa que mora sozinha, para ter, em média, no meu almoço e no jantar, 30 gramas de proteína. É muito comum quem mora sozinho, compra 1 quilo, por exemplo, né? E come um pouquinho, assim. Faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou faz logo 1 quilo e vai comendo isso ao longo da semana. Esse cálculo eu quis fazer para mostrar aqui. 1 quilo para quem é sozinho, por exemplo, que se quiser colocar uma porção mais ou menos de 30 gramas de proteína no almoço e outra de 30 gramas no jantar, não acontece, não funciona, né? É como se eu tivesse garantido o meu almoço, ok, a porção adequada, e depois mais 150 gramas eu vou considerar de segunda, terça e quarta. É como se quinta e sexta eu já não tivesse mais a dose adequada para consumir, se a minha carne acabar. E aí eu coloquei aqui um cálculo para 5 pessoas. Aqui em casa nós fazemos o cálculo para 5. Eu preciso, por dia, de 750 gramas para o almoço e 750 gramas para o jantar. Então, o cálculo aqui na minha casa, que somos 5 comendo,
é de 1,5 kg de carne crua comprada para ser preparada e, no fim, cada um poder ir até a panela e se servir de uma porção que chegue próximo dessa quantidade de proteína. Então, se no meu prato tiver 120 gramas, eu tenho mais ou menos 30 gramas de proteína. Se no prato do meu marido tiver mais ou menos 120 gramas, ele vai garantir a quantidade de proteína dele. Se eu não tenho essa clareza, acaba faltando, né? De uma forma ou de outra, acaba faltando. E aí, eu trouxe uma outra forma de pensar, que aí é um cálculo por quilo de peso. Deixa eu aumentar aqui, para a gente entender como que esse cálculo funciona. Existe uma recomendação, né, geral, que é de 0,8. Deixa eu parar de compartilhar aqui para falar com a Ludmila. Ludmila, vamos lá para essa recomendação. A recomendação base é de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso. Mas, nos diga o que é esse 0,8? Acaba sendo muito pouco, né? É muito pouco, e a sociedade americana aí já colocou com pronunciamento, inclusive do Trump, da secretária de saúde, né, de esse o máximo que era 1,2, hoje é o mínimo. Esse é o seu mínimo. Passou a ser o mínimo, 1,2 gramas por quilo, sim, até 1,6. Isso para pessoas que não são atletas, por exemplo, né? Mas que fazem exercício, mas atleta pode ser mais. Sim. E que, assim, nós temos que ter muito cuidado com as pessoas com problemas renais graves, tá? Porque antes você ter um problema renal do que você não ter um corpo para ter o problema renal. Então, assim, é difícil, né? E, assim, a proteína, ela vai justamente, olha só, ela vai lá atrás, Monique. Se você se sacia com a proteína, você vai diminuir a ingestão de carboidrato, vai diminuir a ingestão de frutose, e que tudo isso vira glicose no corpo, que no fim vai virar diabetes, que no fim é o que vai destruir o seu rim. Entendeu? Então, olha como a proteína já protege desde cedo. Então, assim, a gente pode dizer que a maioria das pessoas hoje que faz hemodiálise e tudo, tiveram um rim danificado por diabetes. Isso é bem comum. Então, por que a causa desse diabetes? Porque na pirâmide alimentar antiga, a nossa base ali era pão, e bolo, e biscoito. E não, hoje é totalmente invertido. A nossa base agora, ela tem que ser carne, e ovo, e carne. Então, e assim, eu vejo, por exemplo, muitas mães muito tensas com relação a isso, e brigando e fazendo disso um campo de batalhas dentro de casa, porque a criança, o filho, né, tem que comer arroz, feijão e batata e macarrão, tem que comer. Aquela sensação de que o volume é que vai trazer todos os nutrientes tem que ser descartada, né? Se começar comendo bem as carnes, é quase que natural a gente também se abrir mais para essas outras opções mais saudáveis. Agora, se a gente já começa o dia com o que é do carboidrato, a gente se fecha totalmente, o paladar se fecha. Então, tem muito disso também. Quando a gente molda a forma como é a base da nossa alimentação, vai mudando todo esse restante. Eu quis te chamar para falar isso, para a gente começar agora a fazer o cálculo, então, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Por que eu quis falar sobre essa dose, tá? Sobre essa recomendação por quilo de peso? Porque 0,8 é uma recomendação geral. Então, se eu fizer um cálculo para uma pessoa que tem 60 quilos, deixa eu compartilhar, que não está aparecendo a opção. Tá. Se eu fizer o cálculo para uma pessoa que pesa 60 quilos, 60 vezes 0,8, eu preciso consumir 48 gramas de proteína. 0,8 para quem pesa 60 quilos são 48 gramas de proteína. Eu já deixei aqui na tabela o cálculo a partir desse mínimo que agora já é sugerido,
tá? É 1,2 vezes o quilo de peso. Então, se eu peso 60 quilos, eu multiplico 60 por 1,2 e eu chego em 72 gramas de proteína. Pensando nas grandes refeições, é natural que a gente coloque no prato em torno de 100 gramas de carne, né? 100 a 120. Então, eu coloquei aqui 120 para a gente chegar nessa quantidade, por exemplo, sobrecoxa desossada. Se eu comprar para segunda-feira sobrecoxa, para terça-feira uma paleta moída, para quarta um lombinho suíno, para quinta um filezinho de peito de frango e para sexta uma tilápia, vai ter diferença, tá? Normalmente os peixes a gente sugere que compre em torno de 150 gramas por pessoa. O filé de peito de frango cru, eu preciso de umas 120 gramas para me dar 25 de proteína. A paleta também é próxima do frango. Enfim, tem alterações. Mas a gente vai pensar numa linha média, né? Porque, a não ser que alguém queira fazer de forma muito específica, mas a sugestão aqui não é essa. A sugestão é a gente ter um cálculo mais real, né? Então, vamos pensar. Eu tinha até colocado aqui, deixa eu colocar o cálculo aqui, com 150 cru, pensando em 5 pessoas, 750 gramas por dia, e aí eu chego em 30 gramas de proteína, tá? 150 cru, 750 por as 5 pessoas, 30 gramas de proteína. Se eu distribuir dessa forma, olha só, pensando numa pessoa de 60 quilos e eu precisando de 72 gramas por dia, eu consigo 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar, me dá 60 gramas de proteína no dia. Mais 2 ovos no café da manhã, cada ovo me dando 6 gramas de proteína, eu fecho com 12 gramas. Então, 60 mais 12 me dá 72 gramas de proteína. Esse é um cálculo base, né? Aí eu vou evoluindo com relação a isso. Por quê? Eu posso, por exemplo, descobrir que eu preciso de 1,5 gramas por quilo de peso. Aí eu já faço um cálculo, só queria voltar lá no de 72. 1,2, o que pode acontecer? Se eu deixar 120 gramas cru no almoço e no jantar e garantir 25 gramas de proteína no almoço e no jantar, 50, mais as 12 do café da manhã, dos 2 ovos, eu tenho 62. Eu preciso de mais umas 10 no lanche da tarde. Essas 10 eu posso conseguir de várias formas. Se eu pensar o seguinte, eu já fiz a sobrecoxa para o almoço, eu não queria fazer uma nova opção, ou eu não tenho tempo para fazer receitas, ou eu não tenho habilidades, enfim, qualquer que seja a situação, né? Eu posso pensar em fazer um pouquinho mais daquele frango, para que eu consiga, por exemplo, 50 gramas dele para o meu lanche da tarde. 50 gramas vai me dar em torno de 10 a 12 gramas de proteína. Então, eu posso, por exemplo, pegar uma torrada e acrescentar 50 gramas do mesmo frango que foi feito no almoço. Eu já chego nessas 72 gramas de uma forma distribuída de uma forma diferente. Ou eu posso, por exemplo, ter comprado queijo para o café da manhã, iogurte, whey, peptídeos de colágeno e o próprio ovo, né? Transformar isso em uma receita e acrescentar no meu lanche da tarde. Então, eu trago acréscimos da quantidade de proteína, dependendo da minha meta. Entende? De maneira geral, é adequado que a gente garanta no almoço e no jantar uma dose mais fixa e que no café e no lanche da tarde eu vá intercalando conforme for a minha necessidade. Depois disso, eu fiz um cálculo, por exemplo, para quem precisa de 90 gramas. Então, 1,5 para quem pesa 60 quilos, 1,5 vezes 60 me faz precisar de 90 gramas. Se hoje eu, pesando 60 quilos, quiser chegar nessa quantidade, porque eu já estou fazendo uma atividade física mais intensa, porque eu senti que é isso, a gente evoluiu na minha dieta para chegar nessa dose diária, eu vou fazendo diferente. Eu vou trazendo, por exemplo, ao invés de colocar 2 ovos no café da manhã, eu posso colocar 3. E aí eu somo mais 6 gramas de proteína. Almoço e jantar mantendo aquelas 150, né? Cru, eu garanto as 30 gramas, então 60 mais 30 mais 30, 60 mais 18, 78. Para fechar as 90, eu preciso de 12 gramas no meu lanche da tarde. Esse é um cálculo feito assim, de forma muito prática. Queria deixar aberto aqui o chat para que vocês me contassem assim, como é que é isso, se alguém tem dúvida.
se fica claro esse cálculo feito dessa forma, porque o que a gente precisa entender é como calcular a minha quantidade pessoal, como transferir isso para a compra da casa, né? E como ir distribuindo bem. Eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa que eu tinha atendido dizendo que alguém disse que não é possível misturar proteínas. Você já ouviu falando isso, Ludmila? Por exemplo. Já ouvi falar. Mas isso não faz sentido algum. Por exemplo, se eu coloquei o ovo de manhã, eu não deveria colocar também o queijo. Faz sentido, por exemplo, no almoço e no jantar, se eu quero todo o acesso ao ferro que tem ali naquela carne, eu não devo colocar fontes de cálcio. Então, eu não devo associar o queijo à carne para que não tenha um problema de absorção. Agora, nas pequenas refeições, como ovo e queijo, eu vejo muito como uma estratégia de soma, né? Eu não gosto muito de queijo, não gosto muito de ovo, né? A gente escuta isso muito, as pessoas enjoam. Então, você pode somar. Coloca um ovo só, mas coloca uma dose de proteína vinda do queijo. Ou você quer comer um pedaço de queijo e soma com um pouquinho do iogurte. E aí você vai fazendo esse somatório para fechar essa quantidade, né? Não existe muito essa restrição na realidade. E é a forma que nós temos de mexer nisso ao longo do nosso dia, né? Para mexer no cardápio, inclusive. Aí, a partir daí, tendo essa visão geral, que eu não quero também me prolongar muito hoje aqui para a gente não ficar numa aula muito pesada, mas tendo essa visão geral, eu começo a ter clareza se eu preciso ou não, por exemplo, de suplementos, né? Se, por exemplo, eu consigo uma alimentação entre o café, o almoço, o lanche da tarde e o meu jantar, fechar essa quantidade necessária no meu dia, talvez eu não precise ter um suplemento em mãos, como whey, como uma proteína da carne, uma proteína vegetal, qualquer que seja a fonte que eu escolha. Mas também posso pensar o seguinte: se eu quero praticidade, talvez seja uma boa, né? O whey, você trouxe aí, mostra pra gente, Ludmila. Falar um pouquinho do whey protein para vocês, nunca se assustem com o whey. Houve uma história política aí atrás do whey também, né? O whey protein, o que ele é? Ele, traduzindo, o whey é soro do leite da vaca, entendeu? É a proteína que tem no leite da vaca. Eles só tiram a caseína, que é uma proteína que pode ser inflamatória, bons whey proteins, tá? Sim. Eles tiram a caseína e a lactose, que nem todo mundo consegue digerir. A caseína é um pouquinho mais complicado porque ela é mais inflamatória, então ela é retirada. E aí o que acontece? O whey, ele equivale a um bife. Ele tem, na verdade, um bom whey, vocês vão olhar sempre assim, a gente tem um scoop, que é essa medidinha aqui, ela tem 40 gramas nessa medida. Então, vai encher essa medida e vai misturar com água mesmo. Não precisa ser com leite. Pode ser com leite? Pode. Pode ser com suco até, né? Leite, você pode fazer sorvete, você pode fazer o que você quiser, panqueca, usar como se fosse no lugar da farinha, dá para usar um monte de coisa com whey, e existem essas receitas. E o que acontece? Então, uma dose dessa vem 40 gramas de whey protein. Para que o whey seja bom, ele tem que estar livre de caseína, de preferência sem lactose, e de preferência ele ter 80% de proteína, porque se aqui tem 40 gramas, então 32 gramas vão ser proteína, o que dá o nosso bife lá e essas outras todas. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu tô com um monte de whey aqui, esse aqui é um whey de baunilha, eu simplesmente bati no liquidificador com creatina e tomo. Às vezes eu misturo uma fruta, meu lanche da tarde também. Aumenta a vitamina C, ai que belezinha, entendeu? Assim, um morango, sim,
meu lanche da tarde, que eu não fiz até agora, que eu me enrolei, estou fazendo aqui agora com o whey. E eu, assim, vou dizer uma coisa particular minha, né? Sim. Pela quantidade, que eu sou uma pessoa deficiente física, eu tenho que fazer bastante atividade física para que eu não perca a musculatura, que eu fique forte. Então, assim, eu tomo 2 doses dessas de whey protein sem medo de ser feliz, até porque para mim é mais ou menos umas 120 gramas de proteína que eu preciso por dia, Sim. Entendeu? Então, uma dose e meia, às vezes se eu não comer, estiver fora, eu levo, aí eu sei que eu não vou comer muita carne, às vezes no lugar que eu vou, e aí eu tomo o whey protein, eu levo um pouquinho. Sim. Então, assim, essas são as dicas em relação ao whey protein. Olhar sempre no rótulo também, se ele não está cheio de carboidrato, vai ter lá a proporção. Tá certo? Porque às vezes você está saindo, né, de uma questão de usar, porque isso aqui, por exemplo, vai ter pouco carboidrato no geral, e aí você está querendo isso até porque você tem diabetes ou já uma resistência à insulina, já está querendo mais se saciar com proteína e acaba que tem muito carboidrato naquele. Então, observa essa relação também lá na tabela nutricional, tá certo? Mas, assim, não tem segredo, não tem morte por isso. Ele pode... ele não causa aumento de creatinina, que é uma enzima do rim, tá? A creatina, ela sim pode, tem creatina no meu whey, ela pode aumentar sim um pouquinho, mas é uma quantidade que nunca vai levar ninguém a doença renal, assim, de jeito nenhum. Sim, a indústria farmacêutica e a indústria que nós conhecemos no mundo, gente, são muito corruptos. Então, assim, aquilo que lhes interessa é aquilo que vai ser colocado no mercado. Outra questão, já falando de mercado, não adianta você usar as canetinhas. Agora, se você não se adequar à alimentação de proteína, porque você vai recuperar tudo. A proteína e as verduras, os verdes, são as únicas coisas que não viram glicose e que depois podem virar gordura no nosso corpo. Então, assim, começa a canetinha, mas aí eu tô comendo só o arroz, por exemplo, que é uma coisa extremamente gostosa. Eu gosto, mas é porque tem alho. Ele não tem mais nada que presta, entendeu? Assim, não existe nada nutricional no arroz. Então, assim, a pessoa tem que começar das canetinhas, se precisar, acompanhamento com essas canetinhas, no mínimo quinzenal, com um médico, presencial, para fazer bioimpedância e ver se está ganhando massa muscular e perdendo gordura, que é importante, e aí também já ir mudando o estilo de vida. Canetinha sozinha faz milagre pelo tempo que você está usando a canetinha. Acabou. Que tanto que ele vai emagrecer o seu bolso, que emagrece bastante o bolso das pessoas, né? Então, tem esse detalhe, e aí são questão, assim, realmente de escolhas, de mudança de estilo de vida. Carboidrato, é sempre o carboidrato, assim, igual, por exemplo, qual foi o meu almoço hoje? Primeiro pratada minha foi folhas verdes. Aí entra meu repolho roxo e o meu repolho branco, meu mix de repolhos, que eu gosto. Depois, ovo e carne. Sobremesa, carboidrato. Aí eu comi até um chuchu com ovo hoje, foi o que eu fiz, entendeu? Com um pouquinho. Então, isso é porque eu não tomo café da manhã, tá, gente? Então, aí meio que eu... nossa, mas ela toma uma... Foi legal você falar isso. Foi legal. É que eu não tomo café da manhã. Então, aí, a minha primeira refeição geralmente é o almoço. Então, existem muitas saídas, existem muitos caminhos que levam a Roma. Não se preocupem demasiadamente em conseguir fazer tudo de uma vez. Mas uma dica que eu deixo, até depois apoiada por essa diretriz americana, a proteína é a base principal da alimentação, fora a água. Tá? A proteína é a base principal da alimentação. Isso vai evitar diabetes e todas as doenças autoimunes e até câncer. Isso está escrito na diretriz americana, não sou eu que estou falando.
Então, assim, vamos ouvir o que a medicina está trazendo agora para a realidade, porque as nossas crianças estão obesas, com diabetes já pequenas, e esse diabetes vai atrapalhar a visão delas, vai perder rim, vai perder perna. Então, nós precisamos de agir com uma certa agilidade. Eu sei que mudar o estilo de vida é uma hierarquia, a gente não consegue de uma hora para outra, mas priorizem, isso está bem escrito na dieta, na dieta americana, essa palavra, priorizem a proteína. É isso. É isso. A ideia desse encontro de hoje foi ajudar a fazer esse cálculo de forma prática e gritar, né? Assim, a vontade que a gente tem é de gritar. Faça a experiência de, na prática, colocar a quantidade adequada por um dia, por 30, por 60, por 90. Depois de viver essa experiência, ninguém mais te deixa, é impossível voltar, né? Porque você consegue perceber que ganhou um certo domínio sobre as outras escolhas, né? Quando você vive na prática, a saciedade vindo pela proteína, o despertar maior, a mais disposição, mais foco, mais clareza mental, tudo isso acontece não é de forma mágica, é porque ela existe para isso, né? Paciência é uma palavra especial aí, porque assim, vocês vão notar com o tempo. Sim. Os remédios próprios que a gente toma, por exemplo, para ansiedade e depressão, eles demoram aí 15 dias para fazer efeito, mais ou menos. A proteína vai demorar também para fazer efeito no seu corpo. Então, assim, não adianta um dia você fazer o uso correto, no outro dia você não fazer, porque isso vai acabar atrapalhando, é uma soma. E justamente a ansiedade e depressão, se você tiver as proteínas, você monta os neurotransmissores e não toma remédio, dependendo do caso, né? A gente chega nesse ponto. E aí, só para fechar, você disse sobre o jejum, né? Você começa a comer no seu almoço. A sua rotina já é organizada. Então, essas estratégias de jejum prolongado, isso é bem-vindo e pode acontecer. Mas o primeiro passo, antes de qualquer estratégia, é organizar o dia, né? É viver a experiência nas refeições tradicionais, nas que você já vive hoje, fazendo as trocas necessárias. Porque o que eu recebo muita gente vindo de jejuns, sem antes ter vivido ainda a meta de proteína, tentando fazer loucuras para ter resultado, mas antes de viver o que é o básico, né? Muito bem vivido. Então, essa experiência, inclusive, para conseguir viver bem o jejum, quem já sabe. É muito claro que eu faço isso porque eu tenho muita facilidade para fazer isso. Eu preciso perder peso, eu tenho facilidade para fazer isso e uso o remédio para tireoide. Então, assim, meio que eu já foi na consequência da vida. Sim. Entendeu? Então, assim, mas eu faço, não tenho problemas em fazer, mas isso não é assim, nossa, como ela tem um benefício. Não, tomar café da manhã não é um problema nenhum. Bem claro. Para quem ainda vive sintomas vindos de um baixo consumo de proteína, eu sempre penso que a primeira refeição é algo que a gente precisa se segurar, né? E eu ia falar outra coisa, era isso. Enfim, eu vou lembrar, depois eu mando lá no grupo, porque a gente tem um grupo do Hortas, e a gente consegue ter mais esse contato, o pessoal lá do grupo VIP também tem acesso. Qualquer dúvida, mandem no grupo. Eu vou disponibilizar esse cálculo feito aqui para que vocês consigam reproduzir em casa, né, dependendo do número de pessoas. Então, nós falamos de qualidade de escolhas, né, das proteínas, de a quantidade principalmente. Hoje foi mais para falar desse cálculo real, e que a gente consiga viver, né, de hoje até o final do mês, isso na prática. Porque se a gente ajusta isso nos próximos 15, 20 dias, não tenha dúvida de que o nosso ano muda. A forma como a gente encara a vida muda totalmente, né? Os sintomas vão ficando para trás, a gente vai se percebendo com mais domínio. Só uma coisa, gente, nós no Brasil, a gente tem muita sorte ainda de termos o gado verde. O que quer dizer isso? Nós temos muito pasto no Brasil e área de pastagem.
Então, o nosso gado, ele ainda não é como na Europa, por exemplo, um gado que já recebe hormônios para que cresça, para que tenha músculos, igual até já no Brasil acontece com frangos e porcos também, mas eles não recebem esse tipo. O gado do Brasil ele é hipervalorizado até por isso, porque não tem esses hormônios que vão nos atrapalhar também, que eles dão para um crescimento maior dos animais. Então, não tenham medo da carne vermelha brasileira, tá? Porque ainda é gado verde. Eu digo ainda porque nós temos que alimentar a população mundial. Então, isso pode um dia ser trocado. Mas o Brasil é um país imenso, acho que vai dar para muita coisa e nós estamos aqui, tá certo? E a gente, de novo, reforçar. A nutrição ela não vem por restrições, né? Aqui, mais uma vez, a gente está provando isso. A nutrição vem pela inclusão de nutrientes. Como incluir mais vida através da mesa, né? E aí precisa de uma organização, nos bastidores de qualquer casa, a gente precisa dessa organização, mas é algo muito simples, precisa ser simples, porque a gente tem que reproduzir de forma consistente para ver os resultados chegando. Mulheres entrando na menopausa, última coisa, vocês vão ter mais dificuldade de comer carne, muitas delas, tá? Natural. Então, assim, é natural, acontece, e aí é uma luta mesmo para que vocês corram atrás de comer essas proteínas, nem que seja 5 ovos, que aí dá um bife, porque a gente precisa, você vai precisar de toda forma para que senão não se torne um idoso frágil, para que ninguém um dia tenha que te fazer a sua higiene pessoal. Eu já passei por isso por causa de um acidente, e essa é uma invasão numa intimidade absurda. Então, para que vocês não precisem disso, que a casa de vocês não seja uma casa engraçada, que não tem teto, não tem nada, não tem parede para pendurar a rede, né? Então, assim, comam proteína. Se vocês não tiverem conseguido comer a quantidade de carne que a Monique colocou aí, temos o whey protein. Temos várias estratégias. Soluções. Procurem um médico e um nutricionista capacitados que tenham essa mente aberta, porque tem 4 coisas que só funcionam aberta: livro, sombrinha, paraquedas e a cabeça. Então, assim, o médico que ainda está achando que a diretriz americana está errada é bem triste. Então, procurem um profissional capacitado que vai te orientar quanto à alimentação, e nessa questão da quantidade de proteínas, de carboidratos, aí é o nutricionista ou o nutrólogo. Sim. A ideia que foi trazida hoje foi pensando no mais básico, sem pensar em receita, sem pensar em grandes habilidades e muito tempo, né? Então, se eu for pensar de forma mais prática possível, é aquilo que a gente disse, em relação à carne, ovos, queijos, são as maiores fontes, né? Mas tem muitas estratégias, tem muita receita gostosa, tem muita forma de combinar melhor, né? Aí é um tempo maior que a gente precisa ficar. Mas muito obrigada, a gente queria fazer em 30 minutos, a gente não conseguiu. Foram 40 e poucos minutos, mas foi excelente. Acho que trouxe muita clareza. A sua companhia aqui foi de muita riqueza, viu, doutora Ludmila? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e pela confiança. A gente vai junto e a gente espera, no final do ano, fazer uma revisão com essa mesma turma que estava aqui e ver tudo que mudou, não é? Sim. Tudo que mudou. Vamos fazer isso. A gente vai se falando mais. Então, um beijo e feliz ano novo para todos. Tchau. Tchau, tchau.